boa noite. A gente vai fazer um vídeo de um bate-papo aqui com a Thalita, nossa professora referência em educação Montessori no Brasil. É uma honra estar aqui do lado dela, dividindo esse momento e conversando e pensando nas questões e também nas possibilidades de mudança. O tema de hoje é o buraco negro na educação infantil e a gente vai explicar um pouquinho por que a gente escolheu desse tema, que parece até um pouco muito intenso, mas a gente quer trazer realmente uma seriedade, uma preocupação para essa faixa etária que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, nós temos a nossa apresentadora, né, Alice Assis, que trabalha no Colégio Ágora, é pós-graduanda dos nossos cursos, os cursos de ABEM, e ela, então, nós vamos dividir esse momento juntas, falando sobre esse tema, que é extremamente grave e nós consideramos que ele não é levado em consideração a gravidade que ele é. E por isso é que nós colocamos esse título, porque na verdade ele é um buraco negro do qual nós não sabemos exatamente como ficar. Então, como as pessoas precisam interpretar a fase de 0 a 3 anos, que é considerada uma fase fácil, que é considerada uma fase de preparação à vida verdadeira, e ela não é realmente, ela é a vida verdadeira preparando para o futuro, né? Essa fase, a criança que, de 0 a 3 anos, ela não desenvolve todo o seu potencial, ela vai claudicar na série superior, por melhor que seja a escola, pela metodologia mais avançada, ela vai não se encontrar, porque ela não arrumou toda a parte dela, tanto física, como psíquica, quanto emocional, não foi arrumada pela não interpretação do adulto. Quer dizer, o adulto, ele não é o culpado, ele, na verdade, ele quase que é omisso ou desconhece. E ele pensa, então, que ele tem um bebê que está esperando crescer. E, na verdade, esse bebê está em plena evolução, em pleno desenvolvimento, cada minuto, cada segundo da vida dele é o de desenvolver-se, né? E aí a família não consegue perceber tanto essa necessidade que ele tem de conquistar o espaço, conquistar-se e formar a mente dele, que vai sendo construída pouco a pouco através das experiências. As pessoas têm muito essa ideia de falar assim, esta criança precisa ser estimulada. Não é a palavra estimulada, ela não precisa ser externa, assim, como se fosse uma coisa externa, um macaquinho de circo, vou adestrar essa criança. Não é isso. Ela tem que viver um ambiente favorável ao desenvolvimento dela, das possibilidades dela que todo adulto deveria ter a obrigação de conhecer, para que ela pudesse usar esse ambiente de forma estimuladora às suas conquistas. Não há uma pessoa de fora treinando uma criança. A criança vai se desenvolver no mundo dela, o que for permitido a ela desenvolver, aquilo que ela puder fazer por ela própria, né? Então, a criança, ela vem com toda uma possibilidade de desenvolvimento que ela precisa conquistar no ambiente que ela vive. E aí os elementos vão ser importantes e é importante que o adulto saiba quais são esses elementos, de espaço, de poder se deslocar, do som que ele ouve, das palavras que ele ouve, das relações afetivas, da conversa aparentemente sem resposta do adulto para com a criança, sempre conversando com ele, sempre falando com ele, para que ele comece a estabelecer as relações também afetivas e de segurança. É outra coisa extremamente importante. O pai pega uma criança de 3 meses, põe no carrinho e acha que ela está segura. Ou então põe no colo, ou então coloca naquele, não sei o nome, aquele que põe aqui. Canguru. O canguru ou outra coisa qualquer.
e acha que ele está ótimo ali. Ele sabe, é como se colocasse um boneco ali. Será que ele está bem? Será que ele está confortável? O que ele está pensando? Ah, mas ele não pensa, ele é pequeno, ele não pensa. Não, ele pensa, eu acredito que ele pense desde que ele foi concebido. Aí já é uma teoria minha, e não é só minha também. E principalmente depois que ele nasceu, que entra nesse mundo, que ele vai viver esse mundo que está à volta dele. O que é que você acha? De fato, esse primeiro momento, né, não só do nascimento aos 3 anos, mas desde a concepção e do processo de gestação, a gente está falando de um momento da vida desse indivíduo mais importante de todos, né, onde a gente tem o maior período de crescimento cerebral, de plasticidade cerebral, todas as conexões que ele vai utilizar para o resto da vida estão sendo estabelecidas principalmente nesse momento, né, vai arrefecendo depois ao longo da vida. Mas esse momento ele é crucial, né? Quando a gente fala de uma criança de 3 anos, a gente já está falando de uma criança com possibilidade de ter todo o aparelho psíquico já pronto, estabelecido, todas as conquistas motoras necessárias já prontas e desenvolvidas e bem estabelecidas, né? A linguagem já instalada, toda a estrutura da linguagem já pronta. Então, se a gente está falando de uma criança de 3 anos que já tem toda essa capacidade, esse momento anterior a isso é fundamental. A gente tem que trabalhar para construir isso junto, porque ele é capaz, né? Trabalhar para construir junto, mas até possibilitar essa construção, porque a criança já vem com a possibilidade dessa construção e não atrapalhar essa construção, né? Não causar obstáculos para essa construção com coisas desnecessárias, né? O que a gente tem visto hoje, a gente estava conversando aqui um pouquinho anteriormente, é que algumas preocupações excessivas trazem um foco, né, para algumas questões que são importantes sim, mas que não são as únicas. E aí esse amadurecimento psíquico e emocional vai sendo deixado de lado. E quando a gente começa a se preocupar, porque aí quando isso realmente começa a aparecer aos olhos, né, das pessoas que são mais leigas, depois dos 3 anos, a gente já está num período muito mais difícil, né, de reconstruir ou de ajustar essas coisas. Então tudo que vai aparecer mais na frente, ou para quem está estudando e tem um olhar sensível para essa criança, já percebe antes, está ali, né, nesse período de gestação, nascimento até os 3 anos. Então realmente a gente está chamando aí de buraco negro porque é um momento crucial, né? E não é para, assim, apesar de já estarmos evoluindo nas conquistas e no conhecimento científico, né, sobre essa faixa etária, fica muito de caráter neuronal ou de desenvolvimento motor. Mas falta o emocional, afetivo. E o emocional, e o prático, né? De fato, o que fazer com essa criança? Porque a gente entende, né, os marcos de desenvolvimento, qualquer coisa que você pegue, né? Hoje na caderneta de saúde a gente tem esses marcos de desenvolvimento motor, agora vão entrar os psíquicos também, que é uma conquista. Mas assim, o que fazer com isso, né? Como perceber, né, esse andamento desse desenvolvimento? É isso que a gente está tentando aqui discutir sobre. Eu acho que nós teríamos que pensar que a criança de 0 a 3 anos, ela tem no mínimo 3 marcos, né? O primeiro marco é o andar. O andar, caminhar, estar de pé e caminhar. Todo o primeiro ano é voltado para conquistar o espaço, sentar-se, engatinhar e levantar e caminhar sozinho. A partir de um ano que ele caminha sozinho e as mãos também estão prontas para trabalhar, as duas estão prontas para trabalharem juntas. Há uma evolução das mãos que a família nem sempre percebe, porque o movimento no espaço é mais perceptível, mas o da mão, ele é um movimento que, em geral, a família não percebe tanto, porque, eu não sei se considera natural, mas
a pega, né? A pega, o movimento dos dedos, os movimentos finos. E com um ano ela está com as duas mãos livres para agir no ambiente. Então essa criança com um ano ela vai caminhar, vai andar, vai subir escada, vai andar no escorrega, com uma grande autonomia, até bastante autonomia para andar, até para correr. Né? Ele vai se preparando, entrando no ambiente, já participando do ambiente, ele já pode comer à mesa, ele já pode começar a tentar a se vestir, a tentar fazer coisas para ele. Aí ele tem outra etapa que é o falar, né? A fala, a comunicação, e quando ele fala, ele vai falar sintaticamente. Então a família tem que estar muito atenta à fala, a maneira como fala, o que fala, por sinal, porque senão ele vai repetir, né? Vai repetir as coisas que ele ouve, né? Porque ele na verdade, ele está ouvindo, está tirando do ambiente a linguagem que o ambiente tem. Ele vai falar a língua que ele está escutando, né? E o conteúdo também que ele está escutando. E aí ele vai, aos 2 anos e pouquinho, ele conquista essa fala, e aí o corpo dele já vai fortalecendo, porque aos 3 anos ele precisa estar bem fisicamente, bem com postura, pronto, a cabeça pronta para um todo, para ele perguntar por quê, para quê, por quê, né? E ele vai, inclusive na própria escola, ele vai entrar em letras de lixo, em determinados materiais. Ele já tem uma grande autonomia, ele já come sozinho, ele já pode se lavar sozinho, ele já desfraldou. Então, esse período até 3 anos foi um período de grandes acontecimentos. E o que a gente não percebe, mesmo nas escolas que trabalham com essa faixa etária, elas se preocupam muito com a parte física, de higiene, porque é uma obsessão das mães, que se botou fralda, se não botou fralda, se ele está limpo, se não está limpo, se a roupa está isso, se não manchou. Mas assim, como ele foi? Como é que ele está? Como é que está o rosto dele? Como é que está o sorriso dele? Como é que estão os olhos dele? Como é que se ele foi feliz? Né? Aí tem, como você contou, na lista está comer pera, ele comeu banana, a mãe reclama porque realmente pera e banana não são a mesma coisa, né? Eles não são frutas, elas são outras coisas. Então, a família não cobra da escola determinadas coisas que ela mesma não consegue fazer em casa. A casa pode ser o paraíso das concessões. Isso é que me preocupa, porque em casa, para a pessoa poder resolver a sua vida, ela acaba cedendo com muito mais facilidade do que uma escola vai ceder. Porque a escola não pode ceder para um, porque tem 10, 12, 15. Né? Ela vai ter que trabalhar com a sociedade, como grupo. Mesmo que o trate de forma individual, mas ele está na escola exatamente para conviver com os outros e aprender os limites que não são só dele. Né? Essa fase de até 3 anos, a criança é muito ela na conquista dela. A partir dos 3 anos, ela tem todo um desenvolvimento em busca de sedimentar esse ela, mas com o outro. E é um período que passa rápido, 3 a 5 anos, porque aos 3 anos ele começa o trabalho com as condições, as letras, aos 5 ele estaria. Em geral, ele pode estar lendo e escrevendo, e com uma postura muito mais madura, para ir para uma classe de 6 anos, que agora é o 1º ano. Né? Então, a vida escolar dele, primeiro ele cuidou bem dele. A partir dos 3, ele já entra muito na vida escolar. Então, essa criança, para entrar nesse movimento, ela precisa de estar segura, ela precisa de se prover, ela precisa de estar feliz, ela precisa de dormir, ela precisa de comer, ela precisa de participar das coisas, ela precisa de sentir segurança.
Agora, eu sinto que muitas das coisas assim que acontecem na escola é que a criança não tem segurança dela mesma ou das coisas dela. Ela não se sente segura. E aí eu vou voltar um pouquinho no que você falou dos marcos de desenvolvimento, né? Por exemplo, com 1 ano a criança já pode estar andando, mas tem outros, né? Desde o nascimento a gente tem vários marcos de desenvolvimento, principalmente motores, mas temos os psíquicos também. Esses marcos são até percebidos, tanto pela escola quanto para a família, mas eles não são aproveitados. Não. E a gente acaba não dando a continuidade necessária para que a criança continue refinando, né? E na escola Montessori a gente fala muito disso, de refinamento. Mas como que a gente refina uma coisa que a gente não está dando importância? Então, se a criança conquistou o andar, não é só tirar as fotos e comemorar e contar para a família inteira que essa criança está andando. É mostrar para a criança que isso importa. Como que a gente mostra para a criança que isso importa? Deixando que ela ande, né? Mostrando para ela que ela pode agregar essa nova conquista ao dia a dia dela. Então, se a gente tira uma conquista, né, importante, motor e psíquica, né, dela, desse dia a dia, como que a gente dá esse voto de confiança e esse estímulo para que ele continue trazendo mais conquistas? Então, provavelmente essa criança que começou a andar, né, e todo mundo comemorou, e a escola comemorou, e a família comemorou, mas ela continua chegando no carrinho todos os dias, e ela vai ao mercado com a família no carrinho, e ela vai viajar com a família no carrinho, e em casa ela fica no carrinho. Há pouquíssimo tempo eu estava fazendo uma reunião com uma família, e a mãe indignadíssima, que é uma criança de, na época, 9 meses, tinha dado uma crise de choro de 40 minutos. E eu tentando entender, a gente vai fazendo um trabalho de detetive muitas vezes e tentando, sem falar diretamente, mas tentando compreender o que tinha acontecido. E daqui a pouco eu percebi que essa criança estava há 40 minutos chorando sentada no carrinho. Uma criança de 9 meses que precisa começar a engatinhar, já está engatinhando e precisa começar a usar as coisas de apoio para começar a fortalecer essa musculatura. Então todo o corpo dela, a cada segundo, vem ebulindo para que isso aconteça. E aí é uma criança que está 40 minutos no carrinho dentro de casa, né? Que ela pode ter perfeitamente um ambiente que ela possa andar e caminhar. Então essa crise de choro, depois eu tive que ser obrigada a dizer que essa crise de choro foi extremamente pertinente da parte dela, né? E que ela estava realmente gritando por alguma coisa. Mas se isso começa a ser recorrente, a criança vai deixar de lado, vai arrefecer e vai desistir, vai começar a perder a curiosidade. E isso vai gerar uma outra coisa. Então, assim, a gente precisa aproveitar cada marco de desenvolvimento e tornar ele utilitário, né, para essa criança. Né? Trazer essa autoestima para ela de que ela conquistou uma coisa, ela pode usar. Se ela já conquistou a segurança de, como a Thalita estava dizendo, de segurar um objeto, vamos dar objetos para ela segurar, não só os dela, mas por que não segurar uma coisa do pai e levar uma coisa para a mãe? E que ela comece a fazer parte do jogo dessa família, não como uma coisa separada. E essa criança, aí quando chega aos 3 anos, a família começa a sentir falta dessa criança que já é grande e começa a querer que ela participe, e essa criança não tem a menor condição nem de participar, né, de um ambiente escolar, nem de uma viagem, nem de um restaurante. E aí a solução que já vem sendo dada desde o início é colocar um celular na mão, um tablet na mão, e esse corpo vai ficando cada vez mais imóvel, com uma criança com todas as capacidades prontas, saudáveis para desenvolver aquilo. Então é realmente algo a se pensar.